fazer algo diferente em vez de palestra. Vamos mostrar como é uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, cujo tema é a parábola dos talentos, contada por Jesus, registrada no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versículos 14 a 30. Primeiro, o que é talento? Nós sabemos na linguagem moderna as aptidões, as facilidades que uma pessoa tem para determinada atividade. Eu tenho talento para marcenaria, eu tenho talento para construção, vou fazer engenharia. Mas, na época de Jesus, talento também era uma medida de peso. Uma medida de peso. Um talento, segundo a Bíblia, na sua tabela de pesos e medidas, um talento possui 34 quilos e 272 gramas. 34 quilos e 272 gramas. É o peso de um talento de prata. Um talento de prata. Se o talento for de ouro, ainda é um pouco mais pesado. Um talento, é uma carga, como se fosse uma saca. Agora você imagina 5 talentos, que é quanto recebeu o filho. 5 talentos. Se fosse de ouro, você teria a vida inteira para fazer boas obras aqui na terra. Fundar instituições, escolas, oficinas de aprendizado, indústrias para atender aos trabalhadores. Faria miséria quem tivesse boa vontade. Então Jesus aproveitou que o talento de prata circulava muito no mundo antigo e era muito conhecido, e bolou esta parábola maravilhosa, tirando do talento de prata do comércio humano, passando para a alma e os seus talentos, os seus valores. Ele disse assim: o reino dos céus será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus servos e distribuiu-lhes bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. A cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Aí nós já notamos logo que o critério do que Deus dá às almas é de justiça. Cada um recebe o que poderá trabalhar e o que merece. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Aquele que recebera 5 talentos, pôs-se a trabalhar com eles, e passado o tempo ganhou outros 5, dobrou. Os recursos que recebeu de Deus, ele em algumas reencarnações dobrou. Da mesma maneira, aquele que recebera 2 talentos, trabalhando com eles no tempo, conseguiu outros 2. Mas aquele que recebera 1 talento só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão. Lá enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, é importante essa... Depois de muito tempo, no Espiritismo, depois de algumas reencarnações, você vai prestar contas. O senhor daqueles servos voltou e chamou-os para prestar contas com eles. Então Deus convocou as almas para prestar conta. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei trabalhando com eles. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, eu então te colocarei sobre o muito. Vem alegrar-te com o teu Senhor.
Mais tarde, chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiastes 2 talentos. Aqui estão mais outros 2 que ganhei trabalhando com eles. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel sobre o pouco, eu te confiarei também o muito. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando mais tarde o que recebera apenas 1 talento, disse: Senhor, fiquei sabendo que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Eis aqui, tens aqui o que é teu, eu te devolvo. A este respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso, se sabias que colho onde não semeio e que ajunto onde não espalho, por que então não deixastes os meus recursos depositados para render entre os banqueiros, para que mais tarde, quando eu voltasse, pudesse receber o que é meu com juros? Esse detalhe é importante porque os judeus eram exímios negociadores com empréstimos, até hoje. Tirai-lhe o talento que tem e entregai-o para aquele que já tem 10. Porque todo aquele que tem, mais se lhe dará e ficará em abundância. Quem já tem, mais se lhe dará e ficará em abundância. Mas aquele que não tem, até o que parece que tem, lhe será tirado. Quanto aos servos inúteis, lançai-os fora nas trevas exteriores, pois ali é que haverá choro e ranger de dentes. Então, o contexto para o Espiritismo e para a moral cristã da parábola dos talentos é a seguinte: todos são filhos de Deus, mas não devem se comportar só como filhos, também devem se comportar como servos de Deus, especialmente quando descem aqui à Terra nas reencarnações. E quando vêm as reencarnações, cada um de seus filhos servos recebe de Deus os recursos que merece e que tem condições de com eles trabalhar durante a reencarnação. E desce. E quando retorna, deve estar com mais recursos pelas experiências, pelos aprendizados e pelas dores que pagam as nossas expiações de faltas passadas, pelo sofrimento. Esse é o esquema geral de Deus. Acontece que depois de algum tempo, em determinadas fases do tempo cósmico, não o do calendário aqui da Terra, o do tempo cósmico, as humanidades são convocadas para determinadas prestações de contas coletivas, diferente daquela que a gente presta conta com o nosso anjo da guarda, e geralmente o diretor do departamento da colônia espiritual a que pertencemos, que aí ele nos magnetiza e na nossa mente projeta numa tela tipo essa os principais compromissos que assumimos antes de reencarnar. Desses compromissos, quando encarnado, quais os que cumprimos, quais os que deixamos de cumprir, e o que poderíamos fazer além por nossa própria vontade. Todas essas possibilidades se apresentam. E é aí, nesta aferição, que os espíritos vão concluir se nós tivemos sucesso, se nós quebramos o galho, ou se nós ficamos devendo naquela reencarnação, para poder projetar para a próxima algo que nos impulsione com mais rapidez, já que nesta nós fomos devagar, quase parando. Esse é o esquema. Então Jesus, conhecendo isso, ele usou os talentos, que era uma riqueza,
gente possui 5 talentos de prata ou de ouro na época de Cristo, era um senhor muito mais que senhor feudal, riquíssimo, poderia ter terras que quisesse, empregados, escravos, era uma pessoa muito influente, importante, contrataria ex-príncipes de povos vencidos para serem preceptores de seus filhos, e pagaria bem. Então, Jesus aproveita para fazer este trabalho de recursos que devem ser multiplicados, nessa multiplicação, atingindo os que precisam trabalhar, se manter e evoluir, que é a caridade. Ele aproveita esse esquema para investir na alma, dentro da moral cristã. Numa aula, mais ou menos, nós temos que resumir um pouco os itens, para que as pessoas possam ir gravando. Vamos então, já contei a parábola, esclareci os elementos básicos, né? O tal do muito tempo é isto. Estamos agora no ciclo, na nossa humanidade da Terra, de transição planetária, e ao acabar este ciclo, mas não é assim, hoje acabou o ciclo, amanhã começa, vamos fazer uma festa. Não é isso. Eles se interpenetram. Por isso que a figura da evolução é uma figura elíptica, que a pessoa vai rodeando o nível de evolução e vai subindo, para dar uma ideia de que existe sempre a interpenetração. Quem estudou conjuntos, aqueles conjuntos que estão uma parte deles dentro do outro. É assim que são as passagens. Estamos na transição planetária, mas ainda temos um monte de coisa da barbárie, de provas e expiações. Temos muito, ainda vamos ter muitas décadas para frente, porque é natural. Então, as ideias principais da parábola. Toda vez que há uma parábola, a gente tira logo as ideias principais e depois vai detalhando. Os talentos são benefícios concedidos por Deus à humanidade, com a finalidade de fazê-la progredir material, intelectual e moralmente. Então, o que são os talentos na parábola para o Espiritismo? Todos os recursos que o meu mérito consegue amealhar e a ajuda divina, a título de misericórdia, para que, investindo em mim algo, eu possa produzir, multiplicar e devolver algo maior à providência divina. É um investimento. Devem ser utilizados sob a forma de diferentes tipos de trabalhos e esforços que cabe ao homem desenvolver. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta cuja resposta diz: qual a finalidade da encarnação? É 132. Lá na última parte da resposta está assim: além de progredir, de pagar seus débitos da justiça, de crescer, né? O homem também encarna com a seguinte finalidade: ele precisa dar de si algo para colaborar na sua cota parte para a melhoria do mundo e o progresso da Terra. Então, além de reencarnarmos para pagar nossas expiações, nossas provas, e claro, para ter as nossas alegrias e progressos, nós temos uma tarefa individual a cumprir em prol, em benefício, em agradecimento a Deus e em benefício do mundo. É o que está na 132 do Livro dos Espíritos. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia ao homem o desenvolvimento da sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, só aquilo que gosta, que quer e que precisa, as suas necessidades materiais, depois vai desenvolvendo e ele começa a mais tarde compreender as grandes verdades morais e aí começa a atuar não somente em prol de si e dos seus entes queridos, mas também ajudando os outros e ajudando a sociedade onde está inserido. Isso é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7, do capítulo 16. A parábola trata da distribuição feita por Deus de 8 talentos entre 3 servidores. Claro que cada servidor da parábola representa uma classe imensa de homens, não só em número, mas também em níveis um pouquinho diferentes. Os que produzem muito,
os que produzem menos e os que não produzem porque são preguiçosos. O primeiro servo recebeu cinco concessões divinas que os autores espíritas propõem a seguinte representação: saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Olha, com isso aqui você vai ter um potencial imenso nestas encarnações próximas para realizar aquilo que você deseja e o que nós combinamos. Tudo bem, aí você vem e começa a trabalhar. Para o segundo, os 2 grandes talentos foram a inteligência e o poder. Só com esses dois, quem tem boa intenção, quem tem amor no coração, faz miséria aqui na terra. E o terceiro, que o Senhor já estava assim meio de olho nele, eu não confio, eu não sei não, esse cara não me convence muito. Aí ele deu um pouquinho, só a dor. Isso é o que diz irmão X no livro Luz Acima, lá no capítulo 33. Também há outras interpretações, porque o Espiritismo, ele não bitola a cabeça, a mente de ninguém. Ele propõe, e a pessoa que analise, a pessoa aprenda a raciocinar e racionalizar conceitos, conselhos, advertências, para melhorar a sua vida. Também podem significar as manifestações do Pai Celestial concedidas aos 3 servidores. Primeiro, filho, dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Segundo, inteligência e autoridade. E ao terceiro, olha que beleza, o conhecimento espírita. Mas aí a pessoa disse, quando estava encarnada, disse assim: espiritismo? E que negócio é esse? Ou então a pessoa anda sentindo tremores, fica arrepiada, de repente vê sombras. Espiritismo, não. Eu vou pagar um trabalho para tirar isso de mim. Tirar isso de mim. O tesouro que ela conseguiu, de joelhos pedindo, pelo amor de Deus, ela quer pagar para tirarem dela. E não é pouca gente que chega no DAO pedindo essas mesmas coisas que eu estou repetindo. Eu não quero sentir isso. Eu quero viver minha vida. E quando é jovem? Eu sou jovem. Eu quero aproveitar a vida enquanto é tempo. Mas dá para aproveitar a vida cultivando a mediunidade, educando-a. Como é que a gente educa a mediunidade? O principal, nos educando. Depois, então, a gente vai educando a mediunidade. E depois que educa, os espíritos ajudam a desenvolver. Desenvolver vai ser criar aptidões, disciplina, potencialidade. A pessoa potencializa a sua mediunidade. Olha o que pode fazer alguém em 2 ou 3 reencarnações com mediunidade. Divaldo confessou que em 2 reencarnações pretéritas ele também foi médium, mas na última, inclusive, ele combateu a reencarnação e alguns princípios do espiritismo. Mas agora nessa ele consertou tudo, ainda sobrou. As principais ideias da parábola podem ser assim resumidas. Primeiro, todos nós compreendemos que na parábola o Senhor é Deus. E os filhos servos somos nós, a humanidade. Os talentos são todos os bens e recursos que a providência nos outorga ou deposita em nós a título de confiança para serem empregados em benefício próprio, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nosso aprendizado, maior aptidão que vamos desenvolver pelo exercício, pelo treinamento, a proteção dos nossos entes queridos, o conforto, a boa escola, a boa orientação, a fé, uma fé cristã ou espírita. Isso representa em benefício próprio. E dos nossos semelhantes. Quando a gente usa a palavra próprio, cuidado, nós todos nascemos em família. Ninguém nasce aí brotando no meio da rua. Todo mundo que nasce é filho de alguém, um pai e uma mãe. Mas, em geral, todo mundo que nasce é numa família. Essa família
faz parte de nós próprios. O espírita tem que pensar assim. Toda vez que tiver algo com o indivíduo em si, o espírita já amplia para os seus entes queridos. De nossos semelhantes, aplicando recursos, talentos, tempo, inteligência, aptidão, facilidades que eu tenho para realizar algo que de alguma maneira beneficie a nossa sociedade ou alguém. Beneficie significativamente, beneficie com constância, com durabilidade. Não é aquele negócio que eu te vejo hoje e nunca mais te vejo. Aí é uma caridade eventual. O longo tempo concedido que o Senhor viajou e longo tempo ficou fora, traduz a movimentação das reencarnações sucessivas. Cada um tem um número, dependendo da velocidade em que evolui. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, 5 para um, 2 para o outro, e 1 para aquele ali que estava meio difícil, nada tem de arbitrária nem de injusta, baseia-se na capacidade de cada um, adquirida ao longo das reencarnações em outras jornadas evolutivas. Os analistas que nos conhecem já há vários carnavais, ou seja, há várias reencarnações, acompanham como é que nós vivemos, nos comportamos quando estamos encarnados, eles sabem melhor de nós do que nós. E eles analisam direitinho qual é o cabedal de recursos que a divina providência pode investir em mim, porque vai ter retorno de capital. Estamos aqui naquele esquema do empréstimo, do financiamento. Jesus ensina sobre a confiança depositada por Deus. Cada um de nós que merecemos mais um mergulho na terra, temos um voto de confiança do Pai. Tudo é planejado. Missionários da Luz, reencarnação de Segismundo. Memórias de um Suicida, capítulos 12 e 13, são 2 capítulos longos, tratando das questões do planejamento. São 3 departamentos na colônia Maria de Nazaré, da Legião dos Servos de Maria. São 3 departamentos que cuidam para que alguém reencarne. Cada um dentro de uma faixa. Um faz a parte do perfil psicológico e moral do espírito. Como ele já tem errado nesse tipo de tarefa, como ele tem conservado os seus maus hábitos, perfil psicológico e moral. A outra já faz que tipo de atividades ele pode se envolver sem que seja atraído de novo para as suas quedas morais do passado. Tem a outra que faz o molde do futuro corpo que aquele espírito vai ocupar, de acordo com algumas restrições necessárias, que são resultado de abusos que ele teve naquele tipo de sentido físico, visão, tato, olfato, essas coisas, ou o que ele seja capaz de ter como prova para evoluir, impulsionar sua evolução. Concedendo-lhe o gerenciamento dos bens. O Deus nos empresta os recursos, mas somos nós que gerenciamos. Nisso eu gasto pouco, porque isso não tem retorno. Isso aqui eu vou investir mais. Isso aqui me traz prejuízo, vou me afastar. Nós somos o gerente. Agora, como todo empréstimo ou financiamento, passado algum tempo, começamos a pagar, temos que prestar contas. Como é no comércio. De acordo com as possibilidades de cada um. Os nossos irmãos evangélicos adoram. Quais são os propósitos de Deus para esta minha vida? Eles pensam que é só esta, mas a gente deixa, que depois eles vão saber que não é. Eles ficam, Deus tem um propósito para mim, com isso que aconteceu na minha família ou comigo, com essa doença que Deus me mandou. Qual é o propósito de Deus? Eles ficam meditando sobre isso. É uma coisa importante. Não é? O que cada um pode fazer com o potencial que possui.
Então, se a criatura tem um grande potencial e ao final da reencarnação fez pouco, ela está devendo muito para a providência. Mas se aquele que tinha um potencial pequenino conseguiu fazer alguma coisa, ele está bem. Porque Deus usa o critério de justiça, de equidade. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, pelo fato de vocês estarem aqui, numa quarta-feira à noite, assistindo esse estudo, vocês com certeza já estão afeiçoados às ideias de aprimoramento e progresso. Não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Pelo texto você já sabe que isso é coisa de Emmanuel, né? Está parecido. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos. Então, qual é a pessoa mais rica? É aquela que é satisfeita e feliz com o que possui. Essa é a mais rica. Para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Dádivas que se fixam em nós são resultados. Resultados. Então eu vi com um teste da renúncia, e como eu tive sucesso, a renúncia, a capacidade de renunciar sem me desequilibrar, sem ficar triste, chateado, é um patrimônio meu a partir dessa encarnação. Nunca mais ninguém tirará de mim. Faz parte do meu tesouro moral. Porque eu fui bem na prova. Então, aquela dádiva do Criador já está fixa, sedimentada na minha intimidade, na minha alma. Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, capítulo 7. O texto revela também a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias para o reajuste espiritual. Há uma sabedoria popular que é espetacular. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não coloca sobre os ombros do homem algo mais pesado que suas forças possam suportar. Então isso é público e notório, não há como comentar, nem precisa argumentar em defesa, porque todo mundo sabe disso, não é? As bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Então, no meio das benesses que a providência nos encaminha em uma encarnação, vem algumas coisas relacionadas à dor, aquele talentozinho que ele deu para o filho, para o último candidato. Posso fazer uma pergunta? Claro, sim. É o seguinte, quando eu era católico, uma coisa que eu percebia muito dentro da religião católica era aquela coisa do... Assim, a pessoa vai ter que fazer um sacrifício, andar não sei quantos quilômetros para conseguir alguma graça, alguma coisa assim. Aí, transportando aqui para o Espiritismo, uma vez eu estava numa palestra e eu ouvi um palestrante, né, falando assim, que ele queria uma coisa, ele tinha um desejo X e ele estava fazendo uma caridade. Mas ele não estava conseguindo aquele desejo X, então ele tinha que fazer mais caridade. Mais caridade, mais caridade, porque não estava suficiente até conseguir o desejo X que ele estava buscando. Isso para mim me pareceu uma coisa parecida com o que os católicos fazem também. E é um palestrante renomado dentro do Espiritismo falando isso. Então, não assim, é muito ético, né? Eu acho que os talentos têm que ser utilizados pelo bem, assim, mas não sempre objetivando alguma coisa, né? Vamos abrir um parênteses. Desde os primórdios em que somos humanos da Terra e estamos reencarnando aqui, fomos acostumados à troca. Os deuses, para que atendessem aos nossos pedidos, tinham que receber a nossa oferenda. Foi assim que a gente começou. Quando a natureza dava algum tipo de cataclisma, ou a colheita não era como se esperava, ou a estiagem demorava mais de 2, 3 anos, mais oferendas para os deuses se acalmarem e mandarem. Então, a ignorância na fé humana foi acostumando, a gente chama isso
de atavismo cultural religioso, porque não é bem uma coisa de fé, é do hábito da crença que a gente tinha. É uma barganha com Deus, né? Então ela foi nos acostumando a barganharmos as coisas com Deus. Mas o Espiritismo não aconselha esse tipo de mecanismo. Ele aconselha que a caridade deve ser feita com desinteresse. E lá no finalzinho do Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: qual o maior entrave para que a criatura humana possa despertar, acelerar o seu progresso e alcançar a meta da sua perfeição? Resposta: o interesse pessoal. O interesse pessoal está no Livro dos Espíritos. Logo, a nossa doutrina aconselha que nós, no início, vamos nos habituando assim: eu vou fazer o bem para me dar bem. Depois eu vou fazer o bem porque eu gosto. Lá na frente, eu vou fazer o bem, porque isso é que é bom. E não pensa mais em si mesmo. Então, são estágios, tá? Talvez o palestrante estivesse referindo a determinados estágios da evolução da fé, porque quem crê é o espírito, não é a personalidade. É o espírito. A personalidade minha, nesta encarnação, decidiu ser espírita. Mas eu posso, na próxima, continuar evoluindo e desenvolvendo a minha fé em Deus, vindo no judaísmo, ou no catolicismo, ou entre os evangelhos, não há problema. Porque o que desenvolve é a fé. Agora, os maus hábitos que sacerdotes interesseiros, ao longo dos milênios, distribuíam erroneamente aos fiéis, nos fez ter esse atavismo cultural religioso de: Senhor, até na oração, Senhor, se tu atenderes a que eu quero, eu te prometo que serei isso, serei aquilo. Mentira, não vai ser coisa nenhuma, porque a gente se esforça e não consegue. E tu acha que Deus não sabe isso antes da gente dizer? O texto revela também a bondade divina, sempre plena de misericórdia, né, que fornece em cada experiência as bênçãos necessárias. Nesse sentido, aconselha Emmanuel: melhorar para progredires é a senha da evolução. Aí, ó, melhorar para progredires. Vou fazer o bem para que eu seja uma pessoa boa. É por isso que eu estou vivo. Qual a finalidade da religião? Tornar melhor o homem. Só isso. Todas as religiões têm esse princípio: tornar o homem melhor. Claro que elas falam homem, porque a maioria delas pensa na vida única. Criou a alma junto com a união do gameta masculino com o feminino. Mas nós não, nós sabemos que não é assim. E um dia eles também vão saber. Então, toda religião existe para transformar o homem para melhor. E o Espiritismo também. Não esqueça que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Os talentos todos recebemos. Aqueles 3 sujeitos da parábola são representações de níveis de evolução e parcelas de almas humanas. Eles representam um grande contingente. Então, todos nós, diz o Espiritismo, ao nos prepararmos para uma nova reencarnação, passamos por curso, passes, banhos magnéticos. Se vamos ser médiuns, demoramos mais, às vezes um ano, 2, em banhos magnéticos de determinadas áreas, que são as que se manifestarão como as nossas faculdades mediúnicas: escrever, ver, ouvir, falar, dependendo. Mas tem aqueles que já vêm em missão, não é? Que recebem todas. Divaldo declarou, depois que o Chico faleceu, porque o Chico não deixava ele falar isso. Depois que o Chico faleceu, em 30 de junho de 2002, mais uns 2 anos depois, Divaldo revelou que Chico Xavier possuía todas as faculdades humanas conhecidas da mediunidade. Então ele podia ver, falar, escrever, levitar, doar fluidos para materialização, tudo que ele quiser. Os servidores que receberam talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas de espíritos. Primeiro, os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos,
que aqui reencarnam para missões de grande repercussão social e alcance mundial. Caso de Jesus, Francisco de Assis. Né? Aqui no nosso espiritismo, o caso do Chico, Divaldo Pereira Franco. Viajou por mais de 200 países em todos esses 80 anos de mediunidade que ele está vivendo. E não apenas fazia, não ficava só no papo. Nesses países ele fundava núcleos espíritas. Igual quando Paulo viajava pelas cidades do mundo antigo, fundava núcleos cristãos. E aí, anos depois, quando ele voltava lá, já era um centro espírita devidamente organizado perante as normas jurídicas do país. Já tinha um grupo de pessoas que sustentava a obra, e aí ele estimulava mais ainda. Isso é uma missão de alcance mundial. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar e social. No romance Renúncia, o espírito Alcione, que já era liberto, isto é, não precisava reencarnar na Terra, pediu, implorou, insistiu até que conseguiu liberar para ela reencarnar como mulher no século XVI, no meio de França e Espanha, naquela região mais conturbada naquela época na Europa. Por que ela fez isso? Porque ela tinha amor por uns entes queridos de outras reencarnações. E ela conseguiu. E neste romance interessante, há um padre que é o confessor dela, que parece um padre espírita. Ele ajuda ela em tudo, ajeita sempre as coisas, desenvolve a fé, estimula. Sabe quem era esse padre? Emmanuel. É uma das reencarnações de Emmanuel. Então você vê que Emmanuel não é só lá no Públio Lentos que conheceu Jesus e hoje que está assessorando e ajudando o Chico Xavier e o Espiritismo. Durante toda esta fase ele veio várias vezes aqui para trabalhar pela obra. Os que recebem 1 somos nós. Não tem outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si mesmos mediante a aquisição de virtude que lhes falta. Esse pedaço aqui é do Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Vamos subindo. Os servidores incluídos nos 2 primeiros grupos correspondem à confiança do Senhor. Isto é, o Senhor investe neles. Como assim o Senhor investe neles? Foi Jesus que disse. Olha aqui o que diz em João 14, aquele capítulo que prevê o Espiritismo, né? A vinda do Consolador. Versículos 22 e 23. Se alguém me ama, diz Jesus, guardará a minha palavra, vai ser um bom cristão, um bom espírito. O meu Pai o amará, e eu também o amarei, e juntos nós a ele viremos, e nele estabeleceremos nossa morada. Está vendo? Então, se os espíritos veem que a pessoa está melhorando mais do que elas esperavam, eles vêm e investem ainda mais. Para quê? Para ele ser melhor ainda e fazer mais o bem ainda. Por isso que Jesus vai dizer na parábola, ao que já tem, mais se lhe dará, ele ficará em abundância, para fazer uma obra grandiosa em nome de Cristo. Né? Como é alguém que está na meta bancária da carteira de empréstimos e está entrevistando o candidato a empréstimo e vê que ele tem um potencial. Olha, pelo que eu vejo aqui, suas propriedades, seu contra-cheque, a maneira honesta que você tem de ressarcir o banco, pagar os empréstimos em dia, você está pedindo 100 mil reais, mas eu posso lhe oferecer 200 mil reais, porque você tem condições. É o mesmo esquema, gente, só que agora aqui é com alma, né? Então vamos ver se a gente consegue uns 10 reais de empréstimo, né? Demonstram os servidores do primeiro grupo têm confiança de Deus, quer dizer, têm investimentos maiores, demonstraram já responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência. Diligência, no nome hoje moderno da informática, é a pessoa proativa. Já ouviram falar? Nossa, quando tem que é proativo no currículo, o examinador já olha com mais atenção.
agindo com diligência, bom senso, trabalho e dedicação, de sorte que conseguiram duplicar os recursos que lhe foram confiados. Não é? Diminuíram muito seus débitos perante a justiça e conseguiram créditos que nem se imaginavam. O terceiro depositário não seguiu o exemplo dos demais, portador de personalidade inibida e temerosa, imatura e sem compromissos com o bem, não soube utilizar como deveria a concessão celeste, aquele que enterrou os talentos. Representa os homens que usam mal os dons recebidos do Pai. Então você vem com todo o trabalho, tomou 3 anos de banho magnético lá para vir, aí chega aqui e fica naquela, sabe? Dá 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. Ou vai naquela velocidade, né? Que diz a música, né? Quase parando. A maioria das pessoas no estágio atual de evolução procede de forma similar. Olha só, forma similar não é igual, né? Às vezes a gente tem período da vida que a gente avança um pouquinho na evolução moral, no trabalho, no bem, se empolga, se mete em grupos aí pelos centros, visitando asilos, creches. Eu tive uma época que até em presídio eu ia. Até que uma vez chegou lá, não pudemos. Tivemos que vir embora, hein? Era uma vez por mês. Eu ia com o pessoal do Cícero Pereira, aqui da 914 Norte. Eu, Dona Conceição, um bocado de gente de lá. Tinha havido uma pequena revolta lá, suspenderam tudo. Demorou muito para chamarem de volta a gente nas visitas. A maioria das pessoas no estágio atual de evolução procede de forma similar, daí tem necessidades de inumeráveis reencarnações para alavancar o seu processo reeducador. Então, o que eu podia fazer em 4 reencarnações, eu vou ter que fazer em 7, 8, gente. É bobagem, sabe por quê? Porque nós imaginamos, quando estamos encarnados, que o mundo é isso aqui, o que a gente consegue é isso. Nós não temos lembrança do que é viver numa colônia um pouco mais, um pouco acima do nosso lar. Do nosso lar já tem aquela beleza, né? Porque quando vai para os ministérios da união divina, a vida lá já, até a conversa é toda telepática. Você nem precisa fazer esforço de falar. Você pensa, nem precisa levar o smartphone, porque você pensa, o outro capta e conversa o dia inteiro. E não tem que vir a conta no fim do mês para você pagar. Então, se nós soubéssemos como é a vida em colônias, a Alvorada Nova, que é superior à do nosso lar, a vida de que é maravilhosa. Agora, eu às vezes peço, passa um filme aqui, manda fazer um filme aqui, hollywoodiano mesmo, que mostre como essas coisas, para a gente se encantar e se empolgar. Porque a gente não tem como, a gente esquece. Mesmo que a gente seja levado durante o sono do corpo à noite, quando a gente volta ao corpo, o nível de vibração da memória do espírito, quando ele volta para o corpo, ele se restringe àquele pequeno intervalo ali que o cérebro suporta. Aí não lembra. A não ser que seja necessário, aí os espíritos preparam, dão um passe, e aí, nossa, hoje eu sonhei, me lembro de tudo. Aí vai acontecer algo que vai estimular a mudança da vida dele. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Os que se empolgam não com os talentos da alma, se empolgam com os talentos de prata que está na história bíblica, os 34,272. É imobilizo de medo ou de tédio, até que a morte lhes reclama a evolução do próprio corpo. No período da Idade Média, quando a nobreza era muito espalhada no mundo, menina, como se perdia tempo sem se fazer nada, gente. Eles não trabalhavam. O que fazia um nobre quando acordava? Já estava o café pronto na mesa. Ele enchia a pança. Aí ficava o quê? Esperando a hora do almoço. Depois esperava o lanche da tarde. E quando não tinha festa, né? A festa rave da época, ele ficava de tédio. Ou então arranjava briga com a esposa dos amigos para fazer um duelo, que aí pelo menos ele morria e ia embora. Não tinha sentido. Qual era o sentido da vida? Impressionante. Até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo.
até o nosso corpo físico, o espiritismo é bem claro, é um empréstimo. Um empréstimo naquela condição gravosa de usufrutuário. Porque nós temos conosco, mas temos responsabilidade sobre os cuidados, a durabilidade e o momento certo que está estabelecido para a nossa desencarnação e a devolução à terra do corpo. Não esqueças, então, a condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. O Espiritismo vai nos informando sobre esses valores da grande vida em obras, centenas e centenas de obras, incluindo os vários níveis da literatura, romances, crônicas, poesias, para a gente se informar de como é a vida lá, que é a grande vida, a vida espiritual. Lembra-te de que amanhã restituirás a vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que o tesouro do teu espírito será apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das obras, das boas obras. Emmanuel, de novo, Palavra de Vida Eterna, capítulo 8. Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Qual é o sentido da vida? Melhorar sempre, crescer em todos os campos, sentidos e ramos do conhecimento humano, como lar. O Espírito Irmão X nos apresenta de forma criativa e inteligente duas versões da parábola. Eu já li lá no início, em 2 livros, Luz Acima e Estante da Vida. Relata o Espírito Amigo, o Irmão X, que os talentos recebidos pelo primeiro servo foram saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Mas se eu tivesse com esse potencial aí, estava com a bola toda. Né? O Senhor prestou-lhe as seguintes recomendações: multiplica-os aonde fores, mas não para ti, em benefício dos meus outros filhos, para os outros, para o próximo. E teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, aqueles que estão no campo cultivando a terra, sol a sol, para poderem sobreviver e, se sobrar alguma coisa, levar para a feira ou para a cooperativa agrícola, para ganhar uma coisinha. Avergados ao solo do planeta, que levará as minhas bênçãos, se esforcem mais intensamente. Os mais esforçados, mas com eficácia. Porque se você não tiver uma programação equilibrada, uma inteligência, você pode se esforçar muito e conseguir pouco. Mas o inteligente, o organizado, o equilibrado, o disciplinado, se esforça menos e consegue mais. Dirigindo-se ao segundo servidor, o Senhor orientou assim: transporta contigo estas duas preciosidades, a inteligência e o poder, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. Vocês imaginem se os discursos de Hitler tivessem outro objetivo e outra conotação, em unir a raça alemã no cultivo do bem ao próximo, do respeito ao outro, da ausência de preconceitos, da união de todos os homens em Deus. Porque ele convencia, ele tinha o carisma. Ele é como Paulo de Tarso, em termos de retórica e carisma. Ele te convencia usando a retórica do que ele queria que tu te convencesses. Já pensou se ele usasse isso como Gandhi ou outros? Como não estaria o mundo e a Alemanha? Eu falei em preconceito, né? É de Einstein este pensamento. É mais fácil dividir um átomo do que quebrar preconceitos. Átomo é uma palavra grega que significa o quê? Indivisível. Porque quando criaram o átomo, achavam que era a menor partícula do universo. Hoje existe a nanotecnologia, mais de 1000 vezes menor que um átomo. Mas na época de Einstein, átomo era indivisível. Mas ele teve esta inspiração para nos deixar. É muito mais fácil dividir um átomo do que quebrar preconceito. São ambas, a inteligência e o poder, disse Deus,
Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas, obras que marcam a alma e ficam com ela para sempre. Os mais criativos e proativos. Isso está no livro Luz Acima, irmão X. Ao terceiro, que recebeu só um talento, confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso: aposta-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Ué, mas dor serve para alguma coisa? Dor não dói? Então, nos planetas que ainda estão nos primeiros 3 níveis de evolução na escala das humanidades dos mundos, a dor tem uma dupla função. Ao tempo em que ela recupera você perante a justiça, porque é expiatória, ela produz em você a transformação necessária, se você souber aproveitá-la, e você pode ganhar créditos com isso. Eu fiz 25 anos na comunhão, a assistência do Evangelho no lar, aos lares que iam na comunhão e se inscreviam numa ficha lá na secretaria. Nós fizemos uma pesquisa em 2 anos e vimos que 30% dos lares não eram espíritas. Aí nós levávamos a Bíblia, o Novo Testamento, para respeitar a fé, que não íamos lá mudar a religião dele. Bom, mas o que interessa é o seguinte: uma vez, uma família que nós fizemos, eram 5 visitas. Na última visita, nós notamos que durante o Evangelho no Lar, o pai ficava emocionado, às vezes lagrimava, mas não dizia uma palavra. Na última reunião ele disse: hoje sou eu que vou falar. E contou a história dele. Eu fiquei impressionado, nunca mais esqueci. Ele era aquele tipo de mala sem alça que chegava em casa, todos os filhos saíam correndo. Coitada pobre da mulher que tinha que aquecer o jantar, porque ele saía do trabalho, ia para o bar, do bar ia não sei para onde, que chegava em casa violento, mal educado, destratando todo. Os filhos com o tempo foram conhecendo, e quando a maçaneta da porta fazia assim, eles já iam cada um para o seu quarto e se trancavam. Até o cachorro que eles tinham, quando a maçaneta descia, eu já ia lá para a casinha dele no quintal, para se livrar. Ele que contou, até ri na hora. Eu era assim. Aí, há 2 anos atrás, aconteceu um problema. Ele teve um AVC. Mas daqueles que ele ficou meses. Uns 2 meses em coma e mais uns 4 ou 5 se recuperando. Ele disse que a única coisa que ele fazia era olhar para o teto e pensar na vida dele. A partir desse dia, quando ele voltou, teve alta e voltou para casa, este homem aproveitou de tal maneira essa crise, que ele foi se transformando em outra pessoa. E ele dizia, não é? Aí ela confirmava e os filhos confirmavam. E aí ele contou algumas coisas de como ele era hoje, comparando a como ele era antes. Eu fiquei impressionado e me marcou. De todos esses 25 anos de Evangelho no Lar, que a gente implantou por aí, este foi o que eu nunca esqueci. Porque é real, Marilene. É um caso concreto. Ele não quis se exibir porque quem estava ali conhecia a história. Mas ele chorou muito e nós também ficamos emocionados. Ele aproveitou. Ele recebeu um talento, que foi aquele período de dor que marcou a vida dele. Mas ele dividiu a vida dele em antes e depois daquela dor gravíssima que ele passou. E aproveitou. E hoje nós vemos em relatórios científicos, clínicos, dos grandes hospitais, a maioria dos Estados Unidos e da Europa, os que estudam o fenômeno da EQM, que é a experiência quase morte, que diz que a grande maioria dos que voltam tem a experiência, veio a tal da luz, falam com alguém, recebe o recado de alguém, diz que tem que voltar porque tem muita coisa ainda para fazer. Quando eles voltam e têm alta do hospital, eles começam a fazer realmente aquilo que está faltando, porque eles veem lá que o negócio é sério, é concreto. Acende em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Isto é, os mais resignados diante das dores, lutas, sofrimentos, dificuldades, mas que continuam atuantes na vida. Não são aqueles que se recolhem no cantinho para que toda a família fique sentindo pena dele. Não, isso aí é dengoso. Não é quem sabe lidar com a dor. Tá? E de dengoso, ó,
o mundo está cheio. Luz acima, irmão X. A expressão muito tempo depois assinala o período posterior ao aprendizado desenvolvido pelo Espírito. Isto é, um período de tempo, não do nosso calendário cósmico, que nós estamos agora, ficaremos aqui alguns séculos, na tão chamada transição planetária. Ah, mas fulano falou que em 29 acontece isso, o outro falou que em 54. Não se marca data. Nenhum espírito superior marca datas. Por quê? Porque os acontecimentos da evolução e da recuperação moral da humanidade dependem de todos nós que estamos aqui, que somos 7 bilhões e meio, e mais os 23, 24 que estão lá desencarnados, que são da nossa humanidade. Como é que alguém vai calcular isso? Jesus foi sincero, olha, eu acredito em Jesus, nesse eu acredito. Quando perguntaram para ele, Senhor, quando? Eu não sei, nem os anjos de Deus sabem, só o Pai sabe. Disseram, Senhor, quando virá o reino do céu para a terra? Eu não sei. Olha como ele era honesto. E ele ainda disse mais, nem os anjos de Deus também não sabem, só o Pai pertence. Então, gente, essas datas aí vocês vão empurrando para frente. Muito tempo depois, ó, isso aqui é muito tempo depois na linguagem cósmica, imagina no nosso calendário aqui da Terra. Indica a avaliação do estágio probatório, quando o pai ofere o resultado das provas ou testes que serviram de lições à criatura no seu processo de ascensão espiritual. Em cada mudança importante de nível de ascensão espiritual, a nossa alma faz uma prestação de contas, faz um estágio probatório. E aí vem a Terra para mostrar que é verdade tudo aquilo que durante o período da erraticidade ela comprovou. Exemplo clássico do Espiritismo, André Luiz e Emmanuel. André Luiz teve uma recuperação fantástica, da plena ignorância que ele chegou em nosso lar, até a cidadania, e depois continuou com as obras, as 13 obras da série André Luiz. Mas ele confessou numa delas, eu tenho que reencarnar, porque é lá na Terra que eu vou comprovar tudo isso que eu digo ter aprendido aqui. É o estágio probatório, é uma encarnação, às vezes duas, uma ou duas. Esse ajuste de contas, o resultado das provas ou testes, cada reencarnação tem muitos, servem de lições à criatura no seu processo de ascensão espiritual, que é a evolução. O ajuste de contas é, pois, uma aferição de valores que cedo ou tarde nos alcança. Ninguém foge, é da lei. Não há como fugir dessa avaliação divina. Neste sentido, os planejamentos reencarnatórios têm como base essa aferição. Aferido o resultado de encarnações, de um grupo de reencarnações, nós vamos então planejar as próximas, baseado neste relatório. É um relatório igualzinho daqui da Terra. Fulano, nascido em tal, taratá, fez isso, foi isso, teve isso de filho. Vem um relatório. A análise dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Espírito em cada etapa de aprendizado. Uma etapa de aprendizado pode dar uma encarnação só, pode durar 2, pode durar 3, depende de qual é o aprendizado. Imagine, quantas reencarnações nós vamos precisar para não conseguir fugir do ciúme. Uma coisinha assim, boba, que a gente diz que ama aquela pessoa, mas quando ela quer se empolgar ou se expandir, a gente vai lá e tranca tudo, põe ela na corrente, põe encadeado. Quantas reencarnações para se livrar disso? Fora a inveja, domínio sobre os outros, usura, avareza, né? Os 7 pecados capitais que vocês todos conhecem. Neste sentido, os planejamentos reencarnatórios têm como base essa aferição. Segundo a interpretação do irmão X, o servo que recebera 5 talentos, duplicou-os esclarecendo feliz ao Senhor. Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5, restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiriu tempo. Durou mais o tempo de vida de reencarnação. Espalhando a riqueza, alicia gratidão. Beneficiou tanta gente com o patrimônio que ele manipulava, que
Muitas orações de agradecimento subiram a Deus por ele. Usando a habilidade, recebia a estima. Ele conseguiu ser uma pessoa de fino trato, gentil, educado, fraternal. E todos então, até os que não gostavam muito dele, tiveram que se quedar diante dessa realidade. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. Discernimento é a capacidade de saber exatamente o que nos convém e como fazer isso. Então a gente não se mete em fria, não se desequilibra. Distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem, que faz parte da nossa bandeira, a pátria do cruzeiro. Ela precisa de duas coisas que o Espiritismo abona e trabalha: ordem e progresso. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O que recebera 2 talentos também se posiciona jubiloso perante o Pai e explica como se conduziu. Senhor, recebe teus haveres multiplicados, elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. A minha filha namorou ano passado, era um jovem, era da mesma idade que ela, 19 anos, e já está no 3º ano de medicina e trabalha no hospital de base e em outros. Porque o cara tem uma cabeça, tem uma inteligência, mas não é só isso, ele é inteligentíssimo, mas também é estudioso e dedicado. É um cara diferente. Para mim, ele nasceu para ser médico e vai descobrir muita coisa boa. Que rapaz. Infelizmente, eles namoraram pouco tempo. Porque essas coisas boas não é para o Sérgio, não. Isso é para outras pessoas. Senhor, recebe teus haveres. Já falei, né? Aqui. Logo após, acercou-se o 3º e último servo da expedição e, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou. Ora, se você reencarnou com patrimônio, voltou e devolveu o mesmo patrimônio, você perdeu no mínimo os 85 anos da sua encarnação. No mínimo perdeu tempo. Por isso que Jesus usa aquele corolário das atividades bancárias da época, dos banqueiros, né? Ele fala mesmo em banqueiro. Por que então não mandaste o patrimônio para o banqueiro ficar trabalhando em empréstimos, para que quando eu voltasse recebesse o que eu te dei, mais os juros, aquilo que cresce o olho da gente, os juros. Eu tinha uma tia-avó lá do interior, ela tinha mercearia, Marilene, já pensou? Mas ela gostava daquilo. E o meu pai, coitado, só falava em evangelho e espiritismo, e quando a gente insiste muito, né, a pessoa fica chateada. E ele, batendo na tecla do espiritismo, Jesus, não sei o que, Kardec, e um dia ela se aborreceu, o nome do pai é romano, é Licínio. Ela disse: Licínio, por favor, lá em cima é Cristo, aqui embaixo é isto. Aí ele não falou mais espiritismo. Ela era comerciante. Como é que é, Fátima? Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Olha que servo audacioso, falando com Deus dessa forma. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondia na terra e reponho agora em tuas mãos. Perdeu a oportunidade reencarnatória. Quando será que ele terá outra? Se for aqui no Brasil, né, daqui para frente, os casais agora querem ter, no máximo, um filho, e os outros casais nem filho não querem ter nenhum. Como é que a gente vai fazer? É melhor cuidar bem da nossa reencarnação enquanto temos. Esta dádiva, continua o servo preguiçoso, esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos, de modo algum desejaria possuí-lo outra vez. Então ele não soube lidar com o sofrimento, a dificuldade, a luta, a dor. A dor é uma palavra que generaliza tudo. A dificuldade, a enfermidade, a luta, as privações. Ele não soube lidar. Tanto que ele não quer de novo. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. Luz acima, irmão X. Duas atividades se destacam de imediato no comportamento desse servo, que ele representa. Primeiro,
uma grande parte da humanidade que nunca assume a responsabilidade dos seus erros, dos seus fracassos. Né? Na verdade não é fracasso, é insucesso, né? Insucesso. Fracasso, qual é a diferença? Eu já falei aqui, fracasso e sucesso. Quem luta, luta e não consegue o que está lutando, tem insucesso. E quem tem fracasso? Quem desiste. Só quem desiste tem fracasso. Por exemplo, quem se suicida, fracassou. Em consequência, foi denominado servo mau e inconsequente. Isso no Evangelho, em Mateus. Mas no livro do irmão X está servo mau e infiel. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico, servo mau e infiel. Como poderia multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Não soubeste lidar com a dificuldade, com a dor, com a privação? Como é que poderias, então, ajudar alguém a fazer a mesma coisa, se tu nem mesmo quiseste experimentar? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada escondida? E Jesus havia dito, não se põe uma lâmpada debaixo do móvel, mas no velador, ou no teto, acima, como é aqui em todo lugar do mundo. Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Isto é, o que ele poderia fazer e não fez, agora é um peso dele de responsabilidade, pela omissão. Já estamos terminando. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e a espernear, como simples tolo, no avançado no círculo de minhas obras, nas tuas reencarnações. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vês comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, porque tem uns que não optam por evoluir através do amor, e esses terão que ser empurrados pela dor. Para que tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar, repeliste o dom que te conferi. O servidor que enterrou o talento tenta justificar o seu mau procedimento, dizendo, eu tive medo. É oportuno refletir sobre esse estado de ânimo, procurando com paciência e determinação identificar a natureza do sentimento alegado. Vamos a Emmanuel para finalizar. Emmanuel esclarece com sabedoria no texto que se segue. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicitou. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar. Fugiu da luta para valorizá-lo. O mesmo que aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, muitas pessoas também cometem. Se acusam pobre de recursos para transitar no mundo como desejariam. E alegam medo para explicar a ociosidade durante uma reencarnação ou várias. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigo, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo da alegria, da dor, de tudo. Será que existe uma síndrome do pânico moral para as almas em evolução? E alcançar o fim do corpo como sensitivas. Sabe o que é sensitiva? Aquela plantinha. Lá na minha terra a gente chama de Maria vai com as outras. É uma plantinha que quando a gente aproxima o nosso dedo, ela se recolhe. Ela fecha as folhinhas todas. Sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Não é? Ele se recolheu no cantinho para que todos tivessem pena. Isso não leva a lugar nenhum, a não ser ao hospital psiquiátrico. Na vida agarram-se ao medo da morte, quando estão encarnados. E esses mesmos espíritos, quando estão desencarnados, têm medo de encarnar. O que Deus vai fazer com esses? Tem que mandar para o local de choro e ranger de dentes. A pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade da preguiça. Vamos agora para... Se recebeste mais rude tarefa no mundo, meu irmão, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria. Pode parar aqui, tá? Nesse dito do Evangelho, porque nós já estamos com o tempo avançado.
Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço. Por mais difícil, mais sombrio, mais complicado, te esforça um pouco mais. No bem, porque o medo não serve como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Fonte Viva do Emmanuel, lição 132. Aí vem a definição com que Jesus conclui a tarefa. Tirai-lhe o talento, dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então a dor, nesse caso, passou para o que com 5 conseguiu trabalhar. Então esse cara entende que esse espírito vai trabalhar a dor de forma a evoluir. Sim. Como ele está ainda com muitos débitos e a dor vai ser predominante nas suas reencarnações futuras, ele vai ter que aprender, ele vai ser treinado, vai ter bastante aplicações magnéticas para que o sofrimento não tenha tanto efeito como tem tido nele, e aí nas futuras reencarnações ele vai sabendo lidar. A gente conhece, nós conhecemos pessoas que levam chumbo o dia inteiro, o ano inteiro, então, e outros que qualquer coisinha cai no chão. Depende do espírito, né, da perspicácia. Falta muito ainda aí para terminar? Porque isso é uma aula. Pode terminar. E a nossa aula é 1h30. E aqui, olha, gente. Eu estou correndo um pouquinho aqui. Então tá. Então, os que chegaram depois eu expliquei. É como se fosse uma aula de EJA que a gente está fazendo hoje, desde palestra. Pode continuar. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá mais auxílio, mais proteção, para que possa aumentar ainda mais as virtudes que já possui. Para quê? Para trabalhar com essas virtudes ainda mais em favor do próximo. É aquilo que eu li lá no João 14, versículos 22 e 23. Se alguém está comigo e eu estou nele, eu e meu pai vamos investir neste. A gente vem nesse aí e faz morada. E daqui ele se transforma em mais um agente secreto, não é? Do serviço secreto do Senhor. O esforço desenvolvido lhe proporciona existências futuras mais tranquilas, livres de expiações. Há, entretanto, outro significado para estas ordenações do Pai. Mas ao que não tem, até o que parece que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes, o espírita tem certeza, são consequências. Pranto e ranger de dentes não causam nada em ninguém. Já foi causado isso lá atrás. Eles são as consequências dos erros. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos, a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Outro pedacinho que é do Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas. Está terminando mesmo. Serão existências marcadas por provas e expiações, em que o indivíduo estará submetido ao jugo da lei de causa e efeito. Estará sempre com relações difíceis, conflitantes, estará sempre tendo que aprender a negociar mais, a saber contornar. O que faz um rio? O rio derrete a neve, ele vem descendo. Não tem freio. Mas no leito do rio está cheio de rochas, galho de árvores, crateras, e ele vai contornando tudo. Por quê? Porque ele tem uma meta, como nós, que somos almas de Deus, temos uma meta, ser felizes. Todos temos essa meta. Mesmo os que negam, têm. Todos os que nós temos essa meta. Então, qual é a meta do rio? O rio, a meta dele é se integrar no oceano. Por quê? Para o rio, desde o rio pequenininho até o que vai alargando, o oceano é o céu. É o reino celeste para o rio, é o oceano. Então ele vai contornando o pé, aí vem vem um homem e põe uma barragem. Não tem importância, ele vai se acumulando, até ter que abrir para ele a comporta, para poder ele continuar escoando, porque ele quer chegar no oceano. São dificuldades que o homem cria, porque ele precisa de energia, o homem.
e o rio vai contornando todas. A outra interpretação da parábola anteriormente citada, também elaborada pelo irmão X, encontra-se no livro Estante da Vida. Lá, os talentos destinados aos 3 servidores são dinheiro, dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. No segundo, inteligência e autoridade. E para o terceiro, o conhecimento espírita. Como nós estamos numa casa espírita e somos candidatos a espíritas, nós vamos terminar com esta análise. Durante muitos milênios nós temos reencarnado aqui na Terra, mas geralmente vinculados a crenças religiosas, que historicamente deixaram de lado os preceitos morais mais importantes das Escrituras, que levam a alma à autolibertação, à autoiluminação, à autoeducação, e investiram mais em preceitos e normativas tendentes à religião exterior. Eu tenho que ir tantas vezes, eu tenho que fazer esses sinais, eu tenho que participar das... Vamos ao judaísmo. Eles tinham 3 festas que eram obrigatórias. Onde quer que estivesse um judeu, tinha que vir 3 vezes por ano, no mínimo, a Jerusalém, para participar da festa da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos. Era obrigatório, vinham com toda a família dele, vinham em peregrinação, caravanas imensas. Mas para que era? Para chegar lá, ficar cantando aquelas coisas, aquela fumaça, comprando animal para ser esquartejado e jogar no fogo e oferecer para o Senhor. Um monte de formalidades. No tempo de Jesus, a tradição dos fariseus havia colecionado 613 ordenações. Só de proibição eram 40 proibições do sábado. Não pode andar mais do que 1 quilômetro, não pode fazer isso, não pode realizar nenhum trabalho, não pode pegar sua maca e ir para sua casa, como disse Jesus ao paralítico de Cafarnaum. Levanta, toma tua maca e vai embora para tua casa. Aí foram denunciar ele na sinagoga, porque ele tinha mandado fazer um trabalho. Por quê? Porque era sábado. Então, as religiões criaram uma série de ordenamentos não muito úteis para o espírito, mas muito úteis para a organização religiosa, porque todos enriqueceram com essas coisas. Oi? Mercado. O mercado religioso. Porque essas festas, a gente pode até pensar para que é essa festa? Para o gasto, né? Porque as pessoas viajavam, precisava do custo, você ia para uma festa. Até hoje. Você quiser ir para Aparecida, a minha sogra já foi. Ano que vem eu vou com ela e com a filha dela, que é minha esposa, para Aparecida do Norte, para ver aquela maravilha lá. Por que maravilha? Porque eu vou com o sentido da fé. Eu quero estar naquele ambiente e orar. Então tudo depende da pessoa. Por que que o óbolo da viúva Jesus colocou como a melhor oferta para Deus daquele dia todo? Porque ela deu do que tinha, renunciou. E deu com amor, que os outros não davam. Eles jogavam, o que sobrava do dinheiro, eles jogavam na caixa de coleta. Mas ela não. Ela deu o que tinha para comer naquele dia e deu com amor. Jesus chamou, está vendo aquela pobre viúva? A oferta que Deus ficou mais feliz foi com a dela. E eram só 2 moedinhas de R$1, atualizando monetariamente para o dia de hoje. Não é? Então, nós vimos reencarnando nesse período com ilusões da salvação que vem de fora. Nesta encarnação, nós fomos avisados, foi revelado a nós, que a realidade é que a salvação nasce, desenvolve-se, cresce e é exportada de dentro de nós para fora. Isso é o Espiritismo que nos ensina. Então, a partir desta encarnação, nós temos que mudar a tendência dos nossos passos evolutivos. Aquela tendênciazinha baixinha para uma bastante alta. A partir desta, porque nós recebemos o conhecimento espírita.
segundo o nosso querido irmão X, que é Humberto de Campos. Mas eu acho que isso veio também muito das religiões ocidentais, né? Porque eu acho que o budismo também vem de dentro para fora, né? Sim, as religiões orientais tiveram uma derivação de origens reencarnacionistas. O Zendavesta, da Pérsia, o livro dos mortos dos egípcios, os Vedas e a literatura védica da Índia, todas essas escrituras desses povos são reencarnacionistas. Elas colocavam a colheita de recompensas do homem no outro mundo e nas outras reencarnações. Só esse detalhe aí já adiantou bastante para todas elas. Se nós somarmos todas as mentes da Terra reencarnacionista, nós ultrapassamos o número de católicos e de evangélicos que só acreditam na vida única. É estatístico, por causa do pessoal do Oriente, né, das raças. Por exemplo, o judaísmo tem uma tese, um preceito rabínico, que eu já falei aqui, chamado Gilgul Neshamot. O que é este preceito? Ele diz assim: a alma que veio à Terra, olha que ele já diz, a alma que veio à Terra, ele já começa que a alma existia antes. A alma que veio à Terra e não se purificou, pode voltar à Terra em outros corpos, até que alcance a sua purificação. Isso é o Gilgul Neshamot, que existe no judaísmo antes de Jesus, e existe até hoje. Por que eles não praticam a reencarnação generalizada? Porque não querem. Criaram subvertentes, subdivisões, como aconteceu. Quem viu o filme de Lutero? Lutero ficou horrorizado. Mandaram ele a Roma. Ele era novinho, mas era idealista. E o que é que ele viu em Roma? Os padres de lá não trabalhavam, eram sustentados por outras pessoas, viviam nababescamente, andavam no luxo e viviam em orgias. Mas eles eram diferentes. Então, existiam locais em Roma, está no filme do Lutero, existiam locais em Roma em que as meninas que moravam ali só recebiam religiosos. Elas não podiam se misturar com comerciantes, militares ou outros homens da sociedade. Só os padres é que tinham. Então, vamos fazer a diferença. O Chico, o pai dele, sabendo que ele não havia tido relações sexuais com ninguém e já estava com mais de 20 anos, levou uma noite à Casa da Luz Vermelha, lá de Pedro Leopoldo, eu não sei se foi de Pedro Leopoldo aí, de Pedro Leopoldo. E ele ficou à vontade com as meninas, só que todos rezando de joelho, Ave Maria, cheia de graça. Tiveram que suspender os trabalhos do bordel, porque naquela noite quem reinou lá foi Maria Santíssima. Então, a criatura muda o ambiente. Quem anda com Deus e com Cristo, aonde vai, leva Deus e Cristo, gente. Então, nós precisamos tomar mais a sério estas duas palavras aqui, ó. Conhecimento. Veja, nós não ganhamos o espiritismo na nossa vida. Nós ganhamos o conhecimento espírita. Quem tem que transformar na nossa alma para sermos espíritas somos nós. Então Deus não dá coisa de graça, Ele dá oportunidade para você conquistar. Por isso que se diz no espiritismo, não é tão importante quanto tempo você tem no espiritismo. O que é mais importante é quanto tempo o espiritismo tem dentro de você. Porque é uma conquista. Então vamos aproveitar esta nossa encarnação em que conhecemos. Cada um tem um grau de espiritismo dentro de sua vida, de acordo com a sua capacidade. Vamos aproveitar esse talento divino para transformarmos esta nossa reencarnação num marco definitivo. Daqui para trás é passado. Desta reencarnação para frente é só alegria, é só trabalho, é só caridade, é só melhoria, é só transformação. Paulo já escrevia: transformai-vos, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Paulo estava muito à frente daquela época. As cartas que ele escreveu até hoje ainda não são compreendidas em profundidade.
porque ele já sabia da força da mente, do pensamento, onde tudo se origina. As concupiscências, as injúrias, as paixões, as mentiras, a desonestidade, a corrupção, tudo nasce da mente. Então, ele, transformai-vos, é uma concretude, transformai-vos. 17, você está melhor que 16, e no dia 18 vai estar melhor que no dia 17, e assim sucessivamente. Então, é uma concretude. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está na carta aos Romanos, a carta mais importante que ele escreveu. Então, inclusive, isso o Espiritismo faz. O conhecimento espírita proporciona o conhecimento das cartas de Paulo à luz do Espiritismo, o conhecimento do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, o conhecimento das escrituras dos outros povos à luz do Espiritismo, porque vocês pensam que não, mas o Corão está cheio de beleza moral, cheio de ditados espetaculares. Eu tenho lá em casa, se alguém quiser eu empresto, mas são 2 volumes, porque é uma tradução de um português, não existe aqui no Brasil. Corão. Cheio de frases idênticas ao de Cristo. Ah, de Cristo, cheio de frases idênticas. Cristo, a melhor frase de Cristo, considerada a regra áurea, a maior síntese de Cristo, que está no Sermão da Montanha, ela é tão importante que é chamada regra de ouro. O que é que ele diz? Fazei aos outros somente aquilo que desejais, que os outros vos façam. Sabe de onde Jesus tirou isso? 500 anos antes, Confúcio, na China, encontrou isso escrito num portal de um templo. Ele decorou e divulgou pelo mundo inteiro, adotando como lema da vida dele, porque Confúcio era tipo um mestre, professor. Ele ensinava, tinha discípulos. Ele viajava pela China ensinando os valores morais. E Jesus, só que ele falava como estava escrito no portal. O que é que estava escrito no portal? Não faças a outrem o que não desejas que outra te faça. Quer dizer, não faz o mal. Mas Jesus, que era mais esperto, disse, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Aí ele inverteu, tirou o não e botou, fazei aos outros. Somente coisas boas, porque tu queres que os outros só te façam coisas boas. Viu? Ele inverteu. Olha que beleza. 9h30, está na hora da gente encerrar. Então, vamos transformar a nossa reencarnação atual para nos tornarmos verdadeiros espíritas. E daqui para frente, vamos desenvolver a verdadeira fé, que é a raciocinada, para orientar nossos passos, seja em que povo, em que região ou que reencarnação futura for. Sérgio, você faz a